Olá, pessoal. Nesse vídeo, conforme prometi no último, eu trouxe aqui a minha esposa, Tatiane, que veio para cá com visto de estudante e, e ela vai falar então para a gente como é que foi o processo, quais foram os passos, o passo a passo também que ela seguiu para conseguir vir para Portugal legalmente com visto de estudante, um visto que teve duração de ou validade de três anos e que permitiu que ela trabalhasse também. Então pode falar pra gente? Posso, sim. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência de como foi vir com visto de estudante para Portugal. Em meados de 2021, final de 2021 para 2022, começamos a amadurecer a ideia, como o Adriano já comentou em outro momento, a ideia de virmos para Portugal morar legalmente. Eu comecei a pesquisar a melhor forma de vir com visto de estudante, foi a melhor opção. Eu vi que era possível tanto com um mestrado como uma nova licenciatura, porque no Brasil já tinha uma licenciatura válida, e só que a princípio eu descartei a possibilidade de mestrado. Então eu optei, já que era para uma mudança, vamos fazer uma mudança radical e vamos mudar de profissão. De primeiro momento, optei pela candidatura em licenciatura de Direito. Entrei em contato com uma empresa, na época fiz pesquisa de fazer sozinha e tudo mais, achei mais fácil contratar uma empresa de assessoria para me auxiliar nessa escolha, para me auxiliar na parte de documentos e tudo, e o que eu precisava aqui em Portugal. Eu então entrei em contato com algumas empresas, uma delas foi o que melhor me respondeu. Eu pesquisei sobre críticas dessa empresa e tudo mais, vi que era uma boa empresa, com um bom ranking no Google, com um bom posicionamento também no Brasil, com o Reclame Aqui, e dei sequência a esse meu pedido de nova candidatura. Na época, foram todos muito solícitos, tinha contato com eles por e-mail, tinha contato com eles por WhatsApp. Era uma empresa que tinha sede tanto aqui em Lisboa quanto em São Paulo. E dei sequência ao meu processo. Eu comecei a conversar com eles em janeiro. O meu pedido de aceite foi aí mais ou menos para maio de 2022. O aceite que tu fala é o aceite O aceite da da universidade. universidade, certo? Ou seja, já tinha iniciado o processo, Já tinha eles iniciado já o tinham entrado em contato com processo, a universidade, já tinham escolhido a universidade. tudo. Como o Adriano já deve ter mencionado no vídeo anterior, de princípio, todo o meu processo de candidatura era para norte de Portugal. Sim. Eu tinha opção de fazer na Portucalense, eu tinha opção de fazer, eles me deram uma lista com 5 universidades, eu tinha opção de escolher quais universidades eu queria me candidatar. Bem, cheguei a fazer o pagamento de uma candidatura de uma universidade que era a de Covilhã, No norte do porque país, era no né? norte do Que era país. para onde nós íamos, né? E nesse meio tempo, enquanto eu fazia o primeiro pagamento de candidatura, e o Adriano foi chamado para trabalhar em Lisboa. Então, opa, vamos Sim, dar mudou uma tudo. freada aí, vamos voltar um pouquinho e tentar se candidatar para a Margem Sul, de Lisboa, vamos tentar ir para Grande Lisboa, que era mais fácil. Então, assim, optei, na época eles me deram outras opções, dentro de Lisboa. Eu optei na época pela Universidade de Lusíadas e dei sequência ao meu processo de candidatura. Então eu vou passar para vocês o que passo eu segui com essa instituição, com essa empresa que eu contratei para fazer o O processo. meu Como processo, foi o passo a passo, né? como foi o passo a passo com essa empresa, depois até onde eu fui com eles, porque chega um momento que você tem a opção de ir até o final, até você chegar a Portugal. Eu não É, fiz essa opção. a opção, na verdade, você pode ir até o momento que a universidade te Te aceita e é aceita, feito o pedido do visto,
isso tem um valor, ou você pode ir adiante e aí eles te acompanham mesmo até a tua entrada em Portugal, fazem a questão do De agendamento agendamento de NIF, NIS, não, do próprio documento, né, utente, do cartão de do residência. título de Sim, residência, mas eu achei melhor não. Eu achei ir até a candidatura, teve o aceite, e dali eu Dali para frente a gente ia seguia por conta sozinha, própria, ia certo? por conta. Na verdade, assim, por que a gente decidiu isso também? Porque quando eu fui contratado, a empresa que me contratou providenciou advogados para acompanhar o processo dela. Então, nós não tínhamos mesmo a necessidade De ter de seguir, alguém. ter esse custo extra, porque que já tínhamos aqui o acompanhamento do jurídico da empresa que me contratou. Exato. Então, pronto, vai passar então agora Vou o passar passo para a passo? vocês o passo a passo que eu tive com essa empresa. Em seguida, eu já passo para vocês o passo a passo do que foi com a VSF, que é a empresa que emite os vistos no Brasil. Exato. Então, assim, a assessoria educacional que eu contratei com essa empresa tinha para mim até o final. Era questionário inicial, onde eu botava ali meus dados, o que eu gostaria de fazer, de estudar na universidade, e o que eu pretendia aqui para mim, como se fosse até uma carta motivacional. Eu tinha que enviar a eles por e-mail todos os meus documentos, uma cópia em PDF dos meus documentos. Só um detalhe do que você falou. Eles te pediram um questionário, mas para que servia esse questionário exatamente? Para que eles pudessem ver quais seriam as melhores instituições Tá. que eu poderia me Lembrei. candidatar. É que acontece assim, agora eu lembrei bem desse detalhe. As universidades, elas têm critérios de seleção. Umas são mais difíceis, outras mais difíceis, ou seja, a gente tem que ter... São mais criteriosas. São mais exigentes, e outras não. Então, eles fazem esse questionário para mais ou menos te direcionar para aquelas universidades onde tu realmente tem chance de entrar. Porque tudo isso paga. Nós pagamos antes e depois é feito lá o concurso, vamos dizer assim, eu não sei como é que... A avaliação pela universidade, e ela dá o aceite ou não. Então, isso já evita, por exemplo, de gastar dinheiro com universidades onde certamente a pessoa não vai poder entrar. Depois eles perguntam também onde que tu pretende morar, etc. Por quê? Porque, logicamente, a universidade tem que ficar próxima. Eu não posso morar no norte e estudar no sul, porque é longe. Né? Então, é por isso que serve esse questionário. Eu lembrei agora. Ok, desculpa. Depois, sempre tinham dependendo do que era, tínhamos reuniões agendadas. Tínhamos um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp, isso funcionava de forma impecável. Aí, com essa reunião, eles me apresentavam logo depois de 4 ou 5 dias uma seleção de 5 instituições, onde dessas 5 instituições eu escolheria 3 instituições que eu poderia me candidatar. Dessas 3 instituições, lá no norte, eu só optei pela Covilhã, que era aqui para mim era a melhor. A Universidade da Beira, que era, no meu ponto de vista, era o que eu queria. É o BI. Depois, eles efetivavam a candidatura. Eu fazia o pagamento de candidatura, tudo isso eu fazia de forma online. Direto com a universidade. Direto com a universidade, nada passava pela instituição que eu fiz assessoria, tá? Eu não sei se tu vai chegar, se tem isso nesse ponto, mas eu lembro também que a gente teve que fazer recolher de documentos lá. Sim, e fazer a validação aqui, ou seja, a empresa aqui, porque o documento lá do Brasil não vale aqui em Portugal. Não. Ele tem que ser feito o AIA, atestado de AIA, né? Sim, mas isso é outro... E depois, quando chega aqui, elas mandam nos colégios. Sim. E os colégios de segundo grau aqui validam aquele diploma para quê? Para que tu tenha também o segundo grau em Portugal. Exato. Então, assim, eu fiz os pagamentos, isso eu fazia direto para a instituição, eles me davam a instituição bancária, o NIB, o IBAN da instituição, eu fazia direto para a instituição. Vinha a divulgação dos resultados da tua candidatura. Após isso, eu tinha que fazer a minha matrícula, oficializando o meu aceite. Só uma questão também. Quanto tempo levou isso entre a tua candidatura e a resposta da universidade? E depende de cada instituição. Cada instituição tem uma data. No teu caso, eu acho que levou para aí uns 10, 15 dias. Foi rápido. Foi algo muito rápido. Demorava mais.
Então, depois disso, eu efetuava o pagamento da matrícula, vinha o cartão de aceite, e com o cartão de aceite, a partir daí, dava como finalizado o processo de assessoria com essa empresa. Só que nesse meio tempo, aí vem os documentos que eles solicitam, como nós brasileiros, que é como estudantes universitários internacionais. Eles, a universidade. A universidade. Eu tive que juntar os seguintes documentos, que era a minha conclusão de ensino médio, no meu caso, eu estudava em Florianópolis, numa escola estadual, pública. Essa instituição eu solicitei por e-mail, eu já tinha o meu antigo, da minha época que eu fiz a conclusão, eu pedi uma atualizada, onde depois eu tive que levar esse documento para a Secretaria Estadual de Educação, que ficava em outro município, não tão longe, mas ficava em outro município, para reconhecimento, para assinatura da Secretária Estadual de Educação. Com essa assinatura, eu tive que levar até o cartório, um notariado mais próximo, que ela tinha assinatura reconhecida, reconhecer e autenticar essa assinatura. Assinatura da diretora do colégio. Diretora do colégio. Que era diretora na época. Não era. Era a okay. Diretora da Secretaria de Educação da época. Tá? Não, pera. Era a pessoa. Tu tinha que reconhecer a assinatura, não da pessoa do Estado, da diretora do colégio. Tive que reconhecer da diretora atual do colégio, que foi a que atualizou o meu documento, e da secretária estadual de educação. Isso é da minha cidade. Cada estado, cada município pode ter diferente. Sim, que eu lembro que nós fomos a alguns cartórios reconhecer essas assinaturas. Exato. E depois, com esse reconhecimento, com essa assinatura, eu fiz o reconhecimento autenticação de AIA nesse documento. Fiz a autenticação de AIA na minha certidão de casamento, que eu tive que mandar para cá, para Portugal também, e mandei junto uma de inteiro teor, e já aproveitei e mandei também a certidão de nascimento também de inteiro teor, tá? Que eu achei mais fácil, até porque no meu caso eu alterei meu nome quando eu casei. Veio junto para a instituição a minha carta de motivação, o porquê que eu queria estudar fazer esta nova licenciatura e tudo mais. Fiz essa carta, mandei para a universidade. Sim, a carta é como se fosse é meio que um currículo para dizer o que tu já estudou, o que tu fez, qual é a tua experiência na área, etc e tal, e o porquê que tu está escolhendo aquela instituição e o porquê daquele curso. Porque a universidade vai ler essa carta, vai analisar, e isso pesa, além das tuas notas, isso pesa também no aceite ou não da tua candidatura para a universidade. Tem também a questão que tu não falou ainda, que é daquele concurso que tem no Brasil, o Enem. Do Enem, eles aceitam o Enem aqui também. Pelo menos na época aceitavam. As instituições portuguesas aceitam o Enem, ainda seguem aceitando, só que esse Enem tem uma validade. Tem instituição que aceita, não tem uma validade, mas já tem outras instituições que aceitam no máximo há 2 anos atrás. Ou seja, tem instituições que aceitam mesmo que tu tenha feito o Enem há 15, 20 anos atrás. Exato. E tem outras que não, elas só aceitam o Enem que tu fez até 2 anos atrás, caso não tenha esse período. Caso o teu Enem seja mais antigo, ou não tenha, ou seja mais antigo que isso, não vale. E aí, no caso dela, a gente fez consegui pelo Enem, porque meu Enem era muito, muito antigo. Eu fui dos primeiros Enems que tiveram no Brasil, acho que foi a 3ª, 4ª prova do Enem na época. Então, era muito antigo, até entrei em contato com a INEP, pedi a eles e tudo mais, consegui uma segunda via do meu Enem e tudo mais, mas não consegui candidatar aqui. E aí, no teu caso, a gente fez por primeira... Como é que era? No meu caso, eu optei... Ano zero, né? Eu fiz pelo ano zero, exato, e também por matérias avulsas, porque eu teria que estudar, eu teria que optar em 2 provas em fazer, que são os exames nacionais, que é como se fosse o nosso Enem Brasil. Aqui todo aluno é obrigado a fazer o exame nacional quando termina a secundária.
Mas isso não, agora seria algo muito, muito assunto, acho, para a gente conversar agora também. Mas eu optei em fazer em candidatura avulsa na época, que era mais fácil do que eu estudar tudo que eu precisava, que era obrigatório um exame nacional de língua portuguesa Tá, ok. e exame nacional da história. Certo. Então a opção seria ou tu fazer uma prova aqui, como se fosse o que é o exame nacional, que seria o Enem, e aí com essa nota tu poderia entrar. Exato. Mas eu lembro disso que era um conteúdo bem grande. O ensino aqui, ele é mais... É um pouquinho diferente do Brasil, não, eu acho que é um pouco... É bem mais exigente. É um pouco mais exigente. Nós temos hoje um filho que... Dois, e um está concluindo o ensino secundário. Agora o meu filho estuda coisas que eu estudei na faculdade no Brasil. Ele estuda como é que chama aqui? No ensino secundário, no nono ano e tal, e no 10º ano ele está estudando coisas que nós vimos na universidade, por exemplo. O ano zero, que foi o que ela fez, na verdade, o que é? Você entra na universidade, faz a candidatura, paga e tudo, e entra na universidade e faz matérias avulsas. Exato. E aí, com essas matérias avulsas, não lembro se existe algum critério de notas ou não, imagino que deve existir. Não tem nenhum critério. Mas tem que passar nessas... Eu tenho que sempre que eu tenho que passar nessas matérias. Isso dura quanto tempo, essas matérias? É um semestre? É por semestre. Então faz um semestre dessas matérias e depois... Vai para o próximo semestre. Só que eu tenho eu tenho até 2 anos para fazer meu exame nacional. Não entendi. Então, além de fazer essas matérias, eu teria que fazer o exame nacional? Depois eu teria que fazer o exame nacional para poder fazer o ciclo normal. Mas tu entrou na universidade? Eu entrei na universidade, eu fiz as matérias, só que depois eu tinha que me candidatar como um aluno normal. Tá. E aí essas matérias... Eu validava essa matéria, não precisava refazer essas matérias. Na verdade, tu já estava estudando, fazendo matérias do curso, mas tu não era ainda uma aluna, assim, não sei como dizer o nome, mas enfim... Não. Mesmo fazendo aquelas aulas, aqueles cursos, a universidade te deu o que tu precisava, que era a carta de aceite, que é isso que precisa para fazer o visto. Que era para fazer o visto. E depois, passados esses 1 ou 2 semestres, tu faria o exame para daí ver se realmente a universidade te aceitaria ou não. Me aceitaria ou não. Como o nosso objetivo era muito mais o visto do que a própria universidade, e embora a universidade também fosse algo que importava, mas o principal era o visto. E então a nossa intenção era ter a carta de aceite. Ok, e aí então tu recebeu a carta de aceite. Recebi a carta de aceite. E aí começa o processo com a VS. Em maio. Eu recebi a minha carta. Então vinha o próximo passo. O próximo passo é separar todos os documentos para mandar para a VSF Global. Exato, para a VSF. Que são bastante documentos. Então, aqui eu vou passar mais ou menos... Só assim, a VSF Global. VSF Global é a empresa que é responsável pela emissão dos vistos no Brasil. Não sei se para outros lugares, aqui em Portugal eu sei que sim, porque foi com eles que fizemos. Então, na verdade, eles é que mandam para os consulados, né? Exato. A gente dá entrada na documentação com eles, eles analisam aquela documentação, se estiver faltando alguma coisa, eles é que vão te pedir, tu tem que enviar o que falta para eles, no nosso caso não faltou nada, depois eles é que enviam para o consulado dá a resposta para eles, e eles, porque daí eles mandam para o consulado toda a documentação e o passaporte, e aí depois o consulado envia aquilo para eles e eles enviam para ti na morada, na casa. Exato. Ok, então tu colocou na tua cola aí os passos. Tu já deu todos os passos? De estudante com a assessoria, sim. Já está ok. Foi tudo. Uma coisa que vocês têm que ter, que temos que ter atenção, que só voltar ali um pouquinho na minha conclusão de ensino médio. Eu tive que mandar esse documento para a empresa. E para a empresa de assessoria, para que ela validasse aqui em Portugal o meu ensino secundário. Mas foi o que eu falei antes. Tu envia a documentação e a assessoria vai nas escolas aqui e valida o teu ensino secundário como se estivesse
estudado aqui em Portugal. Exato. Sim, Então, assim, faz uma nota, que eles falam, uma nota global. sim. E esse processo demora, tá? Demora um É bom ter atenção com pouquinho. os prazos, se programar, porque demora alguns meses para Exato. Então, fechar isso. assim, nós começamos todo o nosso passo ali em janeiro, fevereiro de 2022, e para ter até o aceite foi maio. Então, foram Foi aí mais. alguns meses. E eu sei bem certinho quando foi, por quê? Porque eu recebi a proposta de trabalho, nós começamos o processo dela em janeiro. Eu recebi uma proposta de trabalho em março, no dia do meu aniversário, dia 30 de março. Vim para Portugal e me lembro que paguei a inscrição nessa universidade. Ele já estava Eu em estava Portugal. aqui, eu recém tinha chegado, foi lá pelo dia Exato. 14 ou 15 de maio. Então, uma coisa que é interessante, eu acho que quando a gente também começa a montar esse processo de candidatura aqui nas universidades, nós abrimos uma conta, por exemplo, o Wise, que era o nosso caso, nós tínhamos uma conta Wise, cada um Sim. tinha a sua, porque nós conseguimos trabalhar de forma tranquila com o IBAN, que é o que se usa muito aqui, que é a O número instituição da conta, né? bancária, o número da conta bancária aqui em Portugal e tudo mais. Então, acho que é muito interessante ter É. essa conta. Existem outras contas. Eu até tenho Revolut também, mas não uso. O que eu uso desde lá e até hoje, já estamos aqui há 3 anos, ainda uso, porque eventualmente tenho que mandar dinheiro do Brasil para cá, ou daqui para lá, e uso o Wise. Sempre funcionou muito bem. Isso nos salva, porque abrir conta bancária em Portugal não é um processo rápido. E principalmente quando a pessoa está sem documento, é mais demorado Mas ainda. Quando vim, como disse, mesmo com emprego, com tudo, com a assessoria da empresa, eu levei uns 20 dias para conseguir abrir a minha conta bancária. E imagina, você precisa movimentar dinheiro, precisa pagar contas, etc. E, pá, e nesse sentido, a Wise realmente é muito boa. eu acho até que tu tinha que deixar teu link ali embaixo do Wise. Vou deixar então. O link, a Wise todo mundo conhece. Se eu deixar o meu link ali e você se afiliar através desse link, eu vou ganhar uma. Acho que eles dão uma. Ganha o... Eu ganho uma gorjeta lá. Agradeço se fizerem isso. Vou deixar então o link embaixo. Deixamos o link ali, pessoal. Então, assim, agora eu vou falar para vocês o que eu enviei para a VSF, que foi o formulário de pedido de visto, que esse formulário de pedido de visto fica lá no site da VSF. 2 fotografias 3x4, que eu tive que atualizar essa fotografia. O meu passaporte, que era o meu maior, assim, medo e desespero que acontecesse alguma coisa com o meu passaporte. Sim, você fica sem passaporte. Porque tu fica sem, Quando dá a entrada, esquece. O passaporte vai, você não pode sair do não Brasil. pode sair do Enquanto Brasil. o processo não finaliza, eles te devolvem o passaporte, você não pode viajar. Um seguro viagem, que Certo. o seguro viagem você tem a opção de fazer um seguro viagem privado O ou o PB4. PB4 que você solicita no ponto .gov Brasil. Isso. O PB4 é um acordo que existe entre Brasil e Portugal. Existem vários acordos que esse documento ele te permite usar o serviço público aqui. Sem esse documento, o aeroporto acho que nem deixa entrar, né? É Sem um documento seguro-saúde, obrigatório. não. É um dos documentos obrigatórios para se ter para entrar em Isso. Portugal. Eu falei sem esse documento, não é sem esse documento especificamente o PB4, sem um seguro, exatamente. O PB4 é um seguro que é É um seguro. gratuito, tira pelo site. Agora, não faça como nós. Eu deixei o meu para a última hora e eu não sabia que aquilo leva alguns dias para ficar pronto. E eu viajava, como eu disse no outro vídeo, eu fui chamado. Me disseram que, dia 30 de março, disseram que eu tinha que estar em Lisboa dia 15 de abril. Ou seja, dia 2 semanas. E muitos papéis para resolver. O PB4 eu deixei para o Para o final. final. E quando tirei, eu fiquei até na dúvida se aquilo vinha ou não vinha. Acabei comprando um seguro particular, que também não é muito caro. Na época foi menos de R$ 100 para 10 dias ou 15 dias, se não me engano. E, mas ainda assim o PB4 veio a tempo, eu acabei trazendo os dois. O que eu recomendo do PB4? PB4 você tem acesso à saúde pública de Portugal, então é aceito dentro de hospitais, centros de saúde e você não paga nada por esse tipo de serviço tendo o PB4. Paga a urgência. Paga as Exato. urgências, Aqui é mas assim, se você vai no hospital
de urgência sem passar por um posto de saúde ou por um médico de família, é cobrado um valor. É um valor baixo. 20 ou 30 euros, nem sei se é isso. Não 16 chega. euros. 15 euros se você for na urgência. E agora, se você vai num posto de saúde, o posto de saúde te encaminha para o hospital, Você aí não paga nada. Exato. Exato. Mas tem que ter o PB4. Caso não tenha ainda, porque recém chegou, imagina, não tem número de utente, nem NIS, que o NIS é o número da Segurança Social, e número de utente, eu até hoje não sei exatamente o que é, para que serve, mas eles pedem sempre os dois. Pedem sempre. Então, assim, depois, precisei também o atestado de antecedentes criminais, que a gente pega no site da Polícia Federal. Também o requerimento de consulta ao registro criminal de português. É a autorização. A autorização. Sim, tu tem que autorizar eles a pesquisar a tua ficha criminal em Portugal. Em Portugal. O comprovativo de meios de subsistência, que é, no caso... Isso é importante. No caso, poderia ser um comprovante de bolsa de estudo, um termo de responsabilidade... Por exemplo, um pai... Última declaração do imposto de renda de quem vai ser responsável por você. Sim. Na época, eu utilizei meu pai. Mandei o imposto de renda dele e ele fez uma carta explicando que ele ficava responsável por mim. Não é nem explicando, ele fez uma carta se comprometendo de que iria sustentar a Tati aqui em Portugal. É isso que basicamente isso que eles querem. O que eles querem? Eles querem ter certeza de que você vem para cá com condições de se manter. Como você vem para estudar, estudante não tem tempo de para trabalhar, porque a universidade aqui ela não é só à noite. Ela às vezes é de manhã, às vezes é à noite, às vezes é à tarde. Dependendo do curso, não tem à noite, é só durante o dia. Então, é importante que o estudante tenha alguém que se responsabilize pelas despesas dessa pessoa. Essa pessoa, exato. No caso, eu também precisei enviar uma fotocópia também com autenticação e com a autenticação de AIA, que foi do RG e CPF. O alojamento em Portugal. Sim, o alojamento é mais o detalhe. O alojamento nós fizemos um Airbnb, foi? Eu fiz por Airbnb. Mesmo o Adriano já estando em Portugal, optamos pelo Airbnb. Porque isso foi porque quando nós fizemos isso, eu ainda não tinha sido contratado. Então a gente não sabia que eu viria já em abril. Porque, claro, quando tu veio, eu já tinha apartamento alugado, já estava tudo certo. Não, nós não optamos em fazer porque como o Adriano já tinha a morada, tu já tinha morada cá em Portugal, porque isso foi em maio. Ah, foi? Foi. O Adriano já tinha morada cá em Portugal, mas ele estava poucos dias nessa morada, porque foi muito custoso conseguir uma casa para ele morar. Então, ele já tinha morada cá em Portugal, ele já tinha o atestado de morada da junta de freguesia, mas era para ele, porque era só ele que morava aqui. Eu e os nossos filhos não morávamos aqui, então o que eu fiz? Eu fiz um Airbnb, que também vale para meios de alojamento aqui em Portugal. E mandei uma impressão da minha reserva. Exato. No final nem usamos. No final não usou, exato. Eu acho que nem pagamos, ou pagamos, já não lembro. Não, no final nós não pagamos. Nem pagamos, então, ou seja, na verdade tem que ter a reserva, se está pago ou não. Exato. Tem que ter a reserva. Eles têm que olhar um documento e ver, ok, tem onde ficar. Basicamente isso. Junto foi a carta de aceite da instituição. Sem isso não tem. Consegue. E na época eu não tinha ainda minhas passagens. Só mandei essa parte de documento a eles. Uma nota muito importante. Tendo todos os documentos em mãos, eu tenho que colocar esses documentos de acordo com o que está lá no site da PSF. Na ordem. Naquela ordem. Exato, é na ordem. Eles são super chatos. São preguiçosos. Se você não manda naquela ordem... Eles olham, faltou um documento. Eles vão lhe dizer que falta um documento. Então, mande naquela ordem que está ali. Tem um site e tem lá uma lista de documentos. Tem que ser mesmo, empilha eles, sabe? Naquela ordem. Naquela ordem. Ele acha que é meio automático. Deve ter, eu não sei, milhares de pedidos, enfim. Exato. Então, assim, mandei meus documentos com carta registrada.
e depois fiquei acompanhando pelo site dos Correios. Esse documento, ele chegou em São Paulo, eu vi que chegou, vi quem recebeu, eu entrei em contato com eles por e-mail. Isso do rastreio a gente vê, né? Quando manda. A forma de conversar com eles é horrível. Esquece, Eles não dão. atendem telefone, o e-mail é super demorado e falho, tá? Então, assim, eu enviei em maio, junho foi uma espera, julho foi outra espera, e eu queria vir para Portugal antes de começar, estar em Portugal antes de começar o ano letivo, porque Sim, até haveria em agosto. temos os nossos 2 filhos. Eu queria já estar em agosto aqui para que eles tivessem ali uns dias de descanso, uns diazinhos para se adaptarem ali à língua, porque querendo ou não é um pouquinho diferente, e também para conhecer o local. Então, e aquilo começou a me... É que assim, o que acontece? A gente manda os documentos para VSF. E aí eu mando por correio, tem o rastreio. Quando eu acompanho o rastreio, olha, chegou, ok. Dali para frente, não tem mais notícia. Você faz o pagamento da taxa, do visto, né, para eles e tudo mais. E junto, quando você paga, tem a opção de você pagar um rastreio dentro da instituição. Nós pagamos. Aquilo não funciona. E não tem rastreio, exatamente. Hoje em dia, não sei como que está essa informação. Foi né? Isso foi há exatos 3 anos atrás. Mas isso na minha época não funcionava. Então, eu acabei em junho, por ali, se eu não me engano, eu comprei as cegas a minha passagem e a das crianças. Sim, e aí tem uma curiosidade, que quando eu vim trabalhar aqui, eu vim trabalhar para um órgão que era um órgão consular aqui. Então, eu cheguei a pedir para o pessoal ligar para o consulado para saber o que estava acontecendo e tal, porque eu tinha medo, inclusive, de perder a passagem, pelo visto não sair. Veja, eu não pedi favor a ninguém. Eu pedi para ligarem, para me dar informação, para me dizer em que estado que estava isso, se tinha sido aprovado ou não, porque até então a gente não sabia. E foi feita a ligação e nem assim eu tive notícia. A pessoa só disse, não, está correndo o processo normal e tal. Exato. É uma angústia, porque a gente não sabe. Então, depois disso, eu recebi ali em finalzinho de julho, um e-mail deles com o código de rastreio dos Correios. Que eles já tinham enviado para casa. Que já tinham enviado para minha Eles enviam de volta ao passaporte, só isso. Só o passaporte. Uma carta totalmente desprotegida, tá? Foi algo surreal quando eu vi a correspondência como veio. E eu nunca me esqueço que eu fiquei ali o tempo todo atualizando o site dos Correios e saiu para entrega. Bem, fiquei ali, igual quando diz, né? Saiu essa entrega da Shein, você fica na porta esperando. E os Correios passou na minha rua e foi embora. E agora? Vou esperar mais um pouquinho, vai que aquele ali seja o Sedex 10, né? E eu paguei Sedex normal. Deu o horário que geralmente o Sedex passava, ele não retornou. O que eu fiz? Fui até os Correios do meu bairro. Cheguei lá, expliquei para a senhora a situação. Isso, acho que faltava aí uns 10, 15 dias para minha viagem, não mais que isso, tá, gente? E a pessoa disse, olha, tá com o meu colega, ele passou na sua rua a tal hora. Eu disse, não, realmente, ele passou na minha rua a tal hora e não entregou. Ela, olha, ele tá nessa altura, a senhora vai caminhando aqui pelo bairro, vai encontrar ele mais ou menos em tal local. Eu disse, deixa comigo. Conhecia meu bairro como a palma da minha mão, morando 30 anos no mesmo bairro. E fui atrás dos Correios. Pegou o correio, literalmente, pegou o carteiro na rua. Peguei o carteiro na rua, a 4 quilômetros de distância da minha casa, e expliquei para ele a situação. Ele, não havia percebido que tinha essa correspondência para entregar na sua casa. Passaporte. Meu passaporte, eu disse, olha, minha senhora, era nada mais nada menos que o meu passaporte, eu dependo desse documento para ir embora. E realmente estava lá. E daí chegou meu tão sonhado e tão esperado passaporte, com meu visto. E dentro do visto, eu liguei apavorada ainda dentro do carro, eu liguei para o Adriano aqui em Portugal, disse, chegou meu visto, peguei meu visto, expliquei para ele a situação, como que foi, só que não tinha data. E ele assim, não, tem que ter data. Data do quê? A data que era minha entrevista no CEF. Sim, porque esse visto já vem com a marcação de entrevista agendada já no CEF, não, agora na época era CEF, agora é a AIMA, exato.
E uma atenção, viu, pessoal? Todos os documentos que eu enviei, eu também tinha que ter esses documentos para mostrar na entrevista. Sim, porque eles não devolvem os documentos, né? Não devolvem os documentos. Manda os documentos para a VSF e eles não devolvem, só devolvem o passaporte. Todos os documentos que eu enviei, eu tinha que fazer cópia autenticada desses documentos. Então, atenção a isso. Eu fiz... E aí eu olhei, lá embaixo, pequenininho, tinha um link do TAMCEF. Entrei naquele link e realmente estava lá meu agendamento. Eu morando ali, Grande Lisboa, né, Setúbal. E o teu agendamento foi... E o meu agendamento foi em Vila Real. Vila Real, mas foi uma cidade linda, fui passear. Eu sempre digo mas é longe daqui, quantos quilômetros dá? Dá uns 200, 300 quilômetros? Não, 200 quilômetros. Deu 4 horas de autocarro. Fica depois do Porto. Depois? Uma cidadezinha depois do Porto, dá umas 4 horas e meia de autocarro. Um autocarro que é direto, até eu peguei e tudo mais. Fui morrendo de medo, porque era a minha primeira vez saindo sozinha, sem o Adriano, na Europa. E se eu passasse direto, onde é que eu ia parar? Eu pensava, né? A gente está aqui já com 36 minutos de vídeo. Opa! Eu acho o seguinte. Primeiro, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Nós estamos começando esse canal há pouco. Esse é o 3º vídeo. E nós vamos trazer aqui bastante informação para vocês. Coisas que nós fizemos que deram certo, coisas que nós fizemos que não deram certo. Para que vocês possam aprender com os nossos erros também e não cometê-los, né? E, eventualmente, a gente também anda viajando pela Europa e vai mostrando as cidades, vai mostrando as viagens e etc. Se vocês colocarem nos comentários também algo, por exemplo, se vocês quiserem que nós façamos um vídeo sobre determinado assunto, coloquem nos comentários, a gente vê, vai fazer os vídeos com certeza. Nesse dia, a Tati foi então Fui até Vila Real. Vila Real fez vou falar de forma resumida para a gente acabar o vídeo. Fiz a entrevista. E depois... Nesse dia, quem me acompanhou foi a advogada que a empresa Sim, a advogada da empresa que eu trabalhava. Disponibilizou. Então, ela foi comigo, uma querida. Fizeram o processo, fez a entrevista e depois chegou o documento. Virei piada dentro do CEF, porque eu na época só tinha o WISE e ele dizia: como é que a senhora usa só o WISE? A senhora não tem conta bancária. Como é que uma pessoa que vem morar em Portugal não tem conta? Ela explicava que vinha comigo, que eu já tinha. Tudo era dele, e como eu ainda não tinha documento, às vezes era mais difícil abrir conta bancária, mas... por isso que eu falei, a conta bancária, ela não é tão simples assim de fazer e leva tempo, por isso o WISE é importante. Mas ela ali, né, interviu e tudo mais, e graças a Deus deu tudo certo. 15 dias depois da minha entrevista, mais ou menos, eu já estava na minha residência com o meu cartão em mãos. Nesse meu cartão consta ali o meu número de segurança social, meu número de utente, meu NIF, residência, consta tudo. Então, e veio a minha surpresa, eu poderia trabalhar com meu visto de estudante. Nem sabia, né? Na época não sabia, porque não é para todos que permitem trabalhar, não é todo visto de estudante que permite, o meu permitiu que eu trabalhasse. E validade de 3 anos. Então, agora, dia 17 de novembro de 2025, vence meu documento. Mas ela já tem o documento europeu. Só que depois nós vamos contar isso. Exato. A gente tem o passaporte luxemburguês. Exato. Mas vamos falar para vocês como foi também o processo de aquisição da nacionalidade luxemburguesa, ou seja, como foi todo esse passo a passo de documentação. Mas isso é um assunto vamos deixar no próximo vídeo, que vai ficar mais para frente. Senão isso aqui vai ficar, imagine, vai virar uma novela. Tá bem, pessoal? Não se esqueçam então de se inscrever e clicar ali no sininho e dar um legal para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.